Sejam bem-vindos ao canal Belas no Trânsito e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês se na hora que vocês estiverem estacionado na ladeira, na subida mesmo, dá uma olhadinha, se vocês precisam deixar o carro engrenado ou o carro numa marcha engatada, né? Porque carro engrenado significa que você deixou ele numa marcha engatada. Então eu vou mostrar para vocês se é necessário e por que muitas pessoas fazem isso. Vem comigo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, ó, tô aqui, tô estacionada nessa subida. É uma ladeira, não precisa ser uma ladeira muito íngreme. De repente, uma rampa. E muitas pessoas, o que fazem quando vai estacionar nessa situação? Deixam o carro engrenado. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o carro ele não tá engrenado, ele tá no ponto morto, ó. Eu tô apenas segurando ele com freio de mão. Só o freio de mão tá segurando o carro. Mas por quê? Por que que algumas pessoas, elas acabam deixando o carro engrenado nessa situação? Exatamente por um motivo, gente. Olha só. Quando o carro tá no ponto morto e quando só o freio de mão tá segurando, quer dizer, você só conta com a ajuda do freio de mão. Se o freio de mão, por acaso, vier a falhar, ou de repente você colocar, puxar ele de forma que ele vai ficar um pouquinho solto, né? Ou de repente você não travou ele muito bem direitinho, pode acontecer do quê? Do carro vir a descer, tá? Por quê? Porque somente o freio de mão tá segurando ele na descida. Então é por isso que muitas pessoas, quando estacionam o carro na descida, colocam o carro engrenado, ou engatam a primeira marcha, ou de repente engatam a marcha ré, para poder segurar o carro. Porque aí vamos supor que o carro venha a falhar o freio de mão, a marcha vai estar engrenada, então ele não vai descer, ele vai ficar mais ou menos, que eu posso falar, pendurado, né? Ou ele vai ficar preso pela marcha e não vai terminar de descer, vai evitar que o carro, né, continue descendo sem você ter o controle ali no caso. Então, para você fazer isso, o que você faz? Quando você estiver estacionando o carro na subida, estacionou, foi lá, parou bonitinho, pode ser até mesmo antes de desligar o carro, né? Você ainda com o pé na embreagem, você vai lá e coloca o carro de primeira marcha, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá no ponto morto, então vou jogar aqui pro meu canto, empurrar para frente, engata a primeira marcha. Então, dessa forma, o carro ele não vai descer. Se o freio de mão vier a falhar, ele não vai descer por completo, ele vai ficar meio que segurado ali pela primeira marcha que tá engatada. A gente pode até fazer um teste aqui, para você ver que realmente ele vai ficar segurando, ó. Então eu vou soltar aqui devagarzinho, porque a gente precisa testar, tá? Ó. Ó, tá segurando só no meu pé. Olha como é que o carro tá segurando, ó. Ó, tá vendo? Só com a marcha que tá engatada. Então, nessa situação, eu vou puxar aqui de novo. Nessa situação, ele vai ter muito mais segurança na hora de deixar o carro estacionado, que se vier, por acaso, o freio de mão a falhar, ele não vai descer com tanta velocidade, ou ele não vai descer assim tão bruscamente, ou de repente ele nem vai se movimentar porque a marcha vai estar engatada, ele vai estar segurando pela marcha. Mas é importante vocês saberem o seguinte, gente, ó, quando você engata uma marcha na ladeira, você automaticamente está forçando a marcha, tá? Está forçando ali a alavanca, porque ele não foi feito para ficar segurando o carro. A gente só utiliza isso como se fosse assim, é só uma coisa a mais para poder reforçar a segurança, não é só por via das dúvidas eu vou deixar engatado. Mas ele não foi feito para isso, a marcha não foi feita para isso, para deixar o carro engrenado na descida forçando. Então, toda vez que você, por exemplo, se você mora numa subida, mora numa ladeira, se você deixa seu carro estacionado frequentemente numa subida e que você faz isso, você pode ter certeza que você está gastando mais essa parte do sistema de transmissão. O correto mesmo é que seu freio de mão ele esteja funcionando perfeitamente, que você trave ele muito bem para que ele possa segurar o veículo. Afinal, o freio de mão se chama freio de estacionamento, então é o tipo do freio que a gente tem que usar quando o veículo estiver estacionado. Então, gente, olha só para poder finalizar aqui, o que acontece? Vai gastar mais? Vai, mas por via das dúvidas, eu deixo o carro engatado na descida, até para dar uma forcinha e ajudar ele na hora que, né, na hora de segurar, não contar só 100% com o freio de mão, tá bom?
Não sei se vocês já fazem isso, deixa aqui nos comentários se vocês já fazem, ou se vocês conhecem alguém que também, quando deixa o carro estacionado, deixa o carro engrenado. Se vocês sabiam disso, deixa aí nos comentários e deixa suas dúvidas também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo da Isa.